Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos. Damos início à audiência pública sobre a revista íntima nas unidades prisionais. O que é revista íntima? Revista íntima é um procedimento que exige o desnudamento total ou parcial, a visualização da genitália e outras coisas que são pedidas aí no curso desse procedimento. Então a gente restringiu essa questão da revista íntima. A gente encaminhou os ofícios para a SAP e para a Fundação Casa. E as respostas que nós tivemos, o da SAP descumpriu todos os prazos, foi 5 meses para dar devolutivo, a Fundação Casa foi mais rápida. As respostas confirmaram aquilo que a gente já sabia. E por aí tudo bem, mas também confirmaram a banalização do mal, como isso é normal, como isso é... Não, tudo bem, a gente faz isso mesmo, é normal, tá no manual tal, X, tem foto aqui e tal, como se fosse uma coisa absolutamente corriqueira. A gente fica preso junto de uma maneira tão brutal, tão estúpida, tão cruel, e vejo aqui o comentário que essas revistas são para impedir de entrar ilícito. Não é não, gente. Eles sabem que o povo não entra com ilícito. Eles sabem muito bem por onde entra. Isso é só a prática da tortura. Uma senhora bem velhinha, magrinha, nua no meio de todo mundo, passando gente para lá e para cá, ela se cobriu a genitália com as 2 mãozinhas cobrindo. Nossa, ela ouviu coisas absurdas. Falou, você não teve vergonha de usar isso para fabricar bandido, para encher o saco da gente? Agora tem vergonha de mostrar? Apreensão de drogas. 3.361 ocorrências de apreensão de droga no ano 2012 nos 150 equipamentos da Fundação Casa. Com visitantes, 346. Basicamente, como se a gente pegasse o estágio do Pacaembu, despisse todo mundo, fizesse um exame de ginecológico, Papa Nicolau, em 30, 40 mil mulheres, para pegar 1 ou 2 mucas de maconha. Os fins são desproporcionais. E ela me mandou um e-mail com o desabafo dela, com alguns relatos, que eu gostaria de fazer a leitura, por gentileza, se me permitisse. A revista, na minha opinião, é totalmente vexatória e muito ruim e constrangedora. Ela funciona do mesmo jeito para todos os visitantes, seja homem, mulher, criança. O mais triste é ver do seu lado uma senhora de 70 anos agachando 3 vezes de frente e de costas, com as pernas totalmente arreganhadas. Elas não têm forças. O tratamento das agentes penitenciárias é muito ruim, nos trata como animais, gritando o tempo todo, agacha, abre as pernas, abre mais, joga tudo para frente, passa o papel porque não somos obrigados a ficar vendo as coisas sujas. Eu tenho só 23 anos. Eu engulo e relevo com muita tristeza, mas relevo. Mas ver elas fazendo isso para uma idosa é muito vergonhoso e triste. Uma cena que ficou marcada na minha vida durante esse 1 ano e 7 meses de visita foi um dia que uma senhora entrou junto comigo. Ela me lembrava muito minha avó, que já faleceu, bem velhinha. Ela tirou a roupa. Quando ela estava agachando, a gente tapou o nariz e gritou, pode parar. Veste logo essa roupa e vai tomar banho. A senhora é porca? Não sou obrigada a sentir esse cheiro. Ore agora, a sala inteira está fedendo. E aquela senhora velhinha, cansada, falou, mas eu sou de São Paulo, não tenho como tomar banho agora, já tomei quando saí de casa de madrugada. Aí a gente gritou, se vira, vai lá em cima. Vocês dão jeito para tudo. Então vai lá e vê um buraco para a senhora tomar banho. Aí a senhora se vestiu e voltou para trás. Só que um outro dia, uma senhora de aproximadamente 70 anos, também avó de um preso, passou por uma revista normal. Porém, além de sermos revistadas, as nossas roupas, chinelos também são. Enfim, a gente, que estava gritando, pegou a calça dessa senhora e começou a revistar. Ela sentiu alguma coisa estranha no cós da calça, pegou uma tesoura e rasgou a calça. A senhora estava tentando entrar com um chumbinho. Era um remédio para curar as feridas de micose do neto. Ela acabou sendo impedida de visitar aquela penitenciária e o neto preso ficou de castigo durante 10 dias. 2 em cada 10 mil pessoas, isto justifica 270 mil revistas com família e ao mesmo tempo deixa a população presa com uma decisão cruel. Se fosse você ou eu, proibido também ter contato telefônico com a família, com filhos, você abriria a mão à visita da sua mãe, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos? Porque você não quer que eles passem por essa humilhação?
ou você pede que eles abrem a mão a direito da dignidade, para que você possa matar as saudades. É isso que o Estado está obrigando as pessoas a fazer. Eles torturam a família para torturar o preso também. Eles sabem muito bem. É que a prática da tortura no Brasil, ela ainda permanece. E a ditadura ainda permanece. E alguém disse aqui que piorou, uma senhora disse que piorou. Piorou sim. Meu marido fez uma visita. Naquela semana, o choque foi tão grande, ele sofreu tanta violência, que ele perdeu todos os dentes. Os dentes dele caíram. Qualquer fim de semana, 1 milhão de revistas. Gente, essa é uma questão urgente. Não dá para esperar tramitar lei no Congresso Nacional, não dá para esperar implantar alguma coisa, tem que ser hoje. Aí o chefe da disciplina e falou: escuta, qual que é a da sua mãe? A sua mãe, louca ela não é, porque ela escreve de maneira tão linear, né? Tão certinho, ela sabe os endereços, ela não é louca. Sua mãe deve ter sido puta, ou ela é puta. Naturalmente, meu filho, ele não reagiu violentamente, mas disse: não, minha mãe é uma senhora decente, que trabalha, ela é casada e tal. Mas foi essa resposta que provocou mais uma surra tão grande que quando eu consegui visitar meu filho, ele não conseguia nem sentar. Me apresentando então o padre Valdir da Pastoral Carcerária. Eu só queria que a gente situasse um pouco esse debate. O debate é sobre a revista no presídio. E presídio é uma instituição totalmente de violação de direitos, em todo sentido. A gente pode talvez aliviar aqui para apertar ali, mas não vai acabar com a violação de direitos enquanto houver presídios. Todo mundo sabe disso. E outra coisa, se acabar com a revista vexatória, como é que vão justificar as coisas ilegais que entram no presídio? Então tem que continuar com a revista vexatória. Por isso a resistência tão grande. Existe até estados que tem lei, mas se você acabar... E outra pergunta, aonde fica o material que é apreendido dentro do presídio? Onde estão as drogas? Onde estão os celulares? Com quem ficou? Quem está guardando esse material? Porque é um comércio muito lucrativo. Eu sou da Associação Juízes para a Democracia e faço parte do grupo de estudos e trabalho Mulheres Encarceradas, que no seu primeiro encontro, há não sei quantos anos atrás, Sônia? 2001. Em 2001, em uma das conclusões que a gente queria trabalhar era a questão da revista vexatória. Então é mais um motivo de alegria, né? Bom, o que eu disse que aparecem coisas novas, Marcelo, especialmente, eu não tinha a menor ideia que os adolescentes eram revistados 7 vezes por dia. Sabe que eu entendi certo? É isso mesmo? É isso mesmo, né? Eu falei, não, será que eu não entendi direito? Eu nunca tive ideia disso, eu nunca nem soube. Eu entrei em sistema prisional algumas vezes, mas eu sei o que tinha de revista eventual. Eu vi algumas enquanto eu estava muitos anos atrás, trabalhando ainda como advogada. Bom, a questão da prisão não vai se resolver, né, Padre Valdir? Ela existe e acho que não existem, para alguns casos, pelo menos, eu não consigo enxergar ainda uma outra solução. O senhor sabe muito bem da minha posição, não sou a favor de prisão à torta, à direita, para tudo e para todos, em qualquer situação. Não, mas eu particularmente não consigo ver, em algumas situações, outra solução. Porque nós estamos falando da violação de familiares de outros. Estamos falando de violação de seres humanos, de cidadãos, que pela pastoral, eu acredito que todos nós achamos que o corpo é sagrado, é da pessoa. Aí eu ia levantar, só que vocês não veem no fundo. Tenta agachar em cima de uma coisa dessa. Eu tenho 48 anos, não tenho nenhuma deficiência física. Acho difícil agachar em cima disso para tentar mostrar dentro do meu corpo para uma pessoa que eu nem conheço. E isso eu estou vestida. Já incomodou essa conversa? Imagina isso com alguém que você não conhece. Que, aliás, só para terminar, também não imagino, eu também não gosto de fazer. Sabe?
Vamos lembrar os agentes penitenciários, que também, todo domingo, fica fazendo isso milhares de vezes. Às vezes é bastante comum que as agentes penitenciárias envolvidas nessa situação não se deem por satisfeitas, impeçam a entrada da visitante na unidade e as obriguem a serem escoltadas até um hospital, onde serão submetidas a um exame de raio-x. Marcar nesse lugar liminar, que não é nem dentro nem fora da cadeia, nem a pessoa não é nem totalmente livre, nem totalmente presa, marcar a sua inferioridade estrutural, né, como um filtro. É uma maneira que o Estado, mesmo que não deliberadamente ou inconsciente, mas que estrategicamente, com certeza, desenvolve para reduzir o número das visitas, para ampliar a segregação e o sofrimento que impõe dentro do sistema penitenciário. Eu, ouvindo a dona Clemilda, né, e pensando na clínica dos testemunhos, eu gostaria de sugerir que fosse feito algo semelhante pelo núcleo da situação carcerária, talvez até em parceria com o núcleo da mulher, já que quem se fode é sempre a mulher, né? Para fazer algo similar, né? E juntar as pessoas que vão visitar e passam por isso, o que daria, sei lá, metade do Estado, talvez. Mas para que elas falassem, que a gente gravasse elas falando, e que a gente ouvisse, que isso fosse uma prática mesmo, e durante o tempo que fosse necessário, os dias e horas que fossem necessários, não seguido, claro, porque senão depois do terceiro dia as pessoas não vão ouvir, e a gente quer que elas sejam ouvidas, para que elas falem. E, inclusive, eu penso que dá para juntar com outras violências de Estado, como as violências obstétricas, que o Núcleo da Mulher tem considerado bastante ultimamente, e lá na Central a gente tem feito bastante oficinas a respeito disso. As violências de Estado contra a mulher, as violências de Estado contra a mulher são todas. Eu acho que a gente podia dar voz de verdade a essas pessoas. E a minha pergunta é justamente sobre os laudos psicológicos e na verdade, é para os meninos da situação carcerária. Se eles têm colaborado, porque no dia a dia a gente acaba não retornando, né, às vezes, para os casos, e eu queria saber do Bruno e do Patrick que resultado tiveram os casos, se isso tem ajudado de alguma maneira mesmo, ou se, né, vira blá 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 de psicólogo para o juiz e ele ignora. E a minha resposta é: eu não sei, porque não tivemos nenhuma sentença ainda. A primeira ação que a gente entrou com base nesse trauma psíquico, né, uma ação de indenização por conta de uma revista vexatória, de um caso horroroso, enfim, de uma moça que foi proibida de entrar, depois foi escoltada até uma delegacia e depois para um hospital, onde ela diz que inseriram um aparelho nela e abriram. Ela foi feito um laudo psicológico excelente e isso fundamentou a petição inicial. Então era aí que estava demonstrado o trauma psíquico e, portanto, o dano moral, né? Mas isso já faz um ano, a gente não teve uma sentença disso ainda, a gente não teve sequer a primeira audiência de instrução. Então isso até, acho que não é novidade para ninguém, mas o modo como funciona o processo, o Poder Judiciário, o sistema de justiça deixa muito a desejar nesse sentido. Essa moça liga sempre para a defensoria, ela tem o caso do filho dela, então ela conversa com a gente sobre o caso do filho e depois, para falar sobre a ação da revista vexatória, ela não tem coragem de falar, então ela passa para uma amiga que está sempre do lado e aí a amiga pergunta como está a ação dela. Então, independente disso ser ignorado ou não pelo Poder Judiciário, eu acho que bem-vindo ao time, assim, de argumentos ignorados pelo Poder Judiciário, mas isso não é o que importa. Enfim, eu acho que um juiz ou outro podem ser sensibilizados, e isso, para além disso, o fato dessas pessoas conseguiram passar para os agentes do CAN, que tiveram uma escuta qualificada, que sentiram essa sensibilidade dos profissionais que fazem parte desse grupo, tem uma confiança muito maior para divulgar esse trabalho, para a gente conseguir efetivamente o que a gente quer, que é fazer dessas ações, não as ações, elas não são importantes em si mesmas, elas são importantes para suscitar esse debate político, politizar realmente a ação judicial. Nesse sentido, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui. Então, ainda não tenho uma resposta para você, mas assim que a gente tiver, eu certamente te passo. Tá bom? Todos?
Eu e a Bruna, a gente faz parte do SAJU Cárcere, que é um grupo formado por estudantes de Direito da USP, que se propõe a tocar, juntamente com os movimentos sociais, a questão das opressões vivenciadas no cárcere, né? Então, atualmente, a gente está iniciando um projeto de trabalho de base com as famílias dos presos sobre a questão da revista vexatória. Então, a gente está começando a fazer visitas nas filas do cárcere, para futuramente iniciar um projeto de educação popular com essas famílias sobre a revista vexatória. Oi, boa tarde, né? E a nossa pergunta, ela vai no sentido das dificuldades que a gente encontra para realizar esse trabalho. A gente sabe que, como já foi dito aqui, a questão da revista vexatória, a questão das filas, a questão das visitas, ela perpassa principalmente a questão de gênero. E a gente sabe que a mulher hoje, além dela sofrer todas as opressões por ela ser mulher, a mulher que tem um familiar preso, ela tem uma tripla jornada de trabalho. Então, ela é mulher, ela tem o seu trabalho, ela tem todos os deveres, né, os ônus que o patriarcado impõe a ela dentro da casa dela, de cuidar dos filhos, de fazer comida, de lavar roupa, tudo isso que a gente já entende. E ela tem uma tripla jornada para manter um familiar lá dentro. Então, ela tem que preparar o jumbo, ela tem que levar a parte de higiene, tudo isso que o Estado não provê. Então, a gente queria saber da mesa, e principalmente das famílias que estão aqui, dessas mulheres, como a gente pode trabalhar com essa mulher que tem essa tripla jornada e que está nas filas todo sábado, todo domingo. Como trabalhar para que essas mulheres se entendam como sujeitos dessa luta e possam estar em espaços como esse de audiência pública, possam estar no Palácio da Justiça, possam estar se solidarizando até entre elas, porque a gente entende que é uma problemática muito difícil e que a gente, enquanto academia, enquanto estudantes, enquanto defensoria, enquanto pastoral, enfim, enquanto todas as entidades que estão nessa luta, a gente não é nada sem essas mulheres que estão nas filas e que sofrem a revista vexatória todos os finais de semana. Oi, boa tarde a todas e todos. A Priscila levantou umas considerações muito importantes, porque ter um homem em situação de cárcere faz com que a mulher tenha que remodelar toda a vida dela em torno disso. Essa questão da tripla jornada de trabalho é muito importante. As mulheres, além de elas serem responsáveis por todo o sustento do lar delas, por toda a proteção, elas ainda são responsáveis por cuidar dos filhos e para levar o jumbo, né? Coisa que o Estado devia estar fazendo. O Estado devia estar colocando uma comida decente nos presídios, devia estar cuidando dos produtos de higiene e não está. E, além disso, essa prática da revista vexatória ela é fruto da tradição escravocrata do nosso país, que pretende punir através do corpo, e nesse caso, o corpo das mulheres. A revista vexatória ela é feita para humilhar, para desumanizar e para causar medo, como a Priscila muito bem levantou. Um ponto muito importante é que as mulheres elas visitam mais do que os homens, porque elas necessitam manter os laços afetivos das famílias delas. Ai, desculpa, desliguei o microfone. E se fosse ao contrário, se fossem os homens que tivessem que passar por essa revista íntima, com certeza esse debate ele seria mais público e mais visibilizado. Então, por isso que nós da Marcha Mundial de Mulheres colocamos essa frase hoje: nós queremos que o Estado pare de invadir o corpo das mulheres, nós queremos o fim da revista vexatória. Boa tarde. Meu nome é Mônica, eu trabalho na Fundação Casa, mas eu não represento a Fundação Casa nesse ato, eu estou aqui enquanto cidadã. Eu sou psicóloga, estou buscando os fazeres, né, diferenciar a atuação. Lógico que eu sofro represálias, são veladas, mas isso tudo a gente tem que enfrentar, ou fica ou dá as costas. Aí eu fico pensando, realmente, na questão dos familiares dos adolescentes, tem muita reclamação e é isso tudo que o pessoal está dizendo, com exceção da comida, do jumbo, que não entra porque eles recebem, né? Então não podem levar nada. Tem centro que parece que aceita alguma coisa, mas não pode. Então eu fico pensando, eu enquanto psicóloga, atuando lá, o que eu faço, né, depois disso? Orientar as famílias, a gente sempre orienta e fala, olha, procura a defensoria, vai atrás. Eu peguei uma porção desse papelzinho, porque amanhã é meu plantão, né, de visitas, eu estou amanhã, é meu plantão. Mas, assim, infelizmente, as pessoas, eu não sei, eu estou lá há quase 3 anos, a gente vê um enfraquecimento, não sei o que é, mas tem muita omissão dos profissionais. Então, eu fico pensando de tirar daqui algumas propostas, né? Ampliar essa pesquisa, alguma coisa com relação aos familiares dos adolescentes,
né, que eu não sei em que pé que está isso, procurar fazer com que os familiares já recebam algum tipo de orientação mais firme na VEIGE, na vara, no DEIGE, quando vão, garantir um canal de comunicação dessas famílias com a questão externa, né, o observatório aqui externo, a fiscalização externa, porque a interna dificilmente funciona. Assim, em que medida que a gente pode garantir essa comunicação, que esses familiares tenham um lugar garantido onde depositar uma reclamação, que tem que ser obrigatório, o CRP obrigar os psicólogos que trabalham na fundação a realizarem mensalmente um questionário levantando o que os familiares pensam, se bem que eu estou pensando, mas já estou pensando na parte da omissão, que às vezes também não sai. Alguma coisa externa mesmo para garantir que isso seja desnudado e as pessoas conheçam, porque realmente é difícil. E a gente que está ali para falar que não é para fazer aquilo, imagina, quem é você? O diretor já deu a ordem, né? Você faça o seu trabalho. Então tá, então eu vou orientar os familiares. Beleza, mas você não presta para nada nunca mais aqui dentro. Certo? Você é uma pessoa não grata, eu dou bom dia, metade responde, outra metade não. Então, assim, alguma coisa tem que acontecer, mas eu fico pensando de dar efetividade. Quando as famílias vão e têm que acompanhar os adolescentes nas varas, né, para receber a aplicação da medida, se a gente conseguiria dar uma orientação e um caminho certo para que ela soubesse daquilo tudo e aonde ela pudesse ter voz depois, porque na fundação dificilmente, por enquanto. Em relação a políticas públicas, em relação à extinção da revista vexatória como política pública, parece que já se falou bastante aqui. A minha intervenção é bem pontual mesmo, como há bastante operador do direito aí, tem advogado, defensor público, aspirante a defensor, etc. Acho que em todos os processos, em todos os flagrantes que a gente verificar que houve a revista vexatória, então todo flagrante que chegar para o defensor, para a defensora pública, com o depoimento lá do agente da agente penitenciária dizendo que encontrou drogas dentro da vagina da mulher, a gente tem que requerer o relaxamento dessa prisão. A prova é absolutamente ilícita, isso tem que ficar bem claro para todo mundo. Os tribunais, Superior Tribunal de Justiça, anulam investigações de anos porque a interceptação telefônica foi ilegal e violou um direito fundamental ao sigilo de informações. Então, uma violação tão pesada à dignidade da pessoa humana, o fato de o Estado entrar nas entranhas da mulher, obviamente, também vai tornar ilícita essa prova. Isso tem que ser pedido em todos os flagrantes, tem que pedir o relaxamento da prisão, posteriormente tem que pedir o não recebimento da denúncia, posteriormente tem que pedir a absolução, tem que levar para o tribunal, de repente cai numa desembargadora sensível aí, que graças a Deus voltará a atuar na área criminal, vai voltar a atuar na área criminal e de repente dá certo. Já deu certo no Rio Grande do Sul, em uma Câmara, se não me engano a 5ª Câmara de Direito Criminal, 4ª, já deu certo no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com o desembargador Sérgio Verani, já deu certo no Tribunal de Justiça de São Paulo, na 16ª Câmara. Então, assim, são intervenções pontuais, vão fazer diferença coletivamente? Acho que não, mas acho que pelo menos é algo que a gente pode fazer, algo que a gente pode concretamente atuar ali no dia a dia. Obrigado. Boa tarde a todos, meu nome é Carolina, eu sou defensora pública, eu atuo na execução criminal aqui em São Paulo. É só um comentário bem pontual, eu queria muito te agradecer e agradecer a dona Crenilda. Eu acho que o que você disse tem muito sentido, porque assim, nós defensores públicos, a gente coordena os plantões de atendimento aos familiares dos presos e as pessoas que estão egressas. E esses depoimentos, eles não chegam. Então, assim, eu tô até... queria ressaltar a importância desse espaço e acho que ele tem que ser muito potencializado. Fico muito feliz que a Defensoria Pública tenha dado essa abertura, porque isso não chega pra gente. Nos inúmeros atendimentos que a gente faz. Muito embora a gente sempre entre em contato, assim, entre nesse assunto com as pessoas que a gente atende e tal, as pessoas têm muito medo. Então, a gente precisa, assim, pensar em maneiras de empoderar mais as mulheres que passam por essa situação e de se tornar cada vez uma questão visível e uma questão que a gente tem que entender que muitas vezes não vai ser resolvida judicialmente, assim. Só queria comentar que muitas vezes foi falado aqui, né, muitas mulheres pedem o direito de visita, né, com muita facilidade. Então, entrou com uma moeda, perdeu o direito de visita.
Em São Paulo, a gente não tem uma lei estadual que regulamenta a execução. A normativa que faz, às vezes, dessa lei é uma resolução da SAP. E essa resolução, lá está escrita expressamente, a partir do momento que a pessoa ela pede o direito de visita, essa sanção ela é eterna. A gente não tem prazo. Então, a pessoa que ela foi impedida de entrar, porque ela foi pega com droga ou teve alguma atitude suspeita, essa sanção ela dura, ela perdura, e a gente entra com mandados de segurança, e sim, a gente pede os mandados de segurança no tribunal. Então, acho que talvez outras vias judiciais, o Thiago falou da indenização, acho que isso também pode ser uma via de visibilizar essa questão, e só queria dizer da importância desse espaço e de fazer essas questões chegarem, das pessoas perderem o medo e da Defensoria Pública potencializar esses canais de comunicação. Eu comecei com a questão da mulher encarcerada em 1997. E de lá para cá, pouca coisa mudou. E muita coisa se agravou. Quer dizer, mas como as crianças, os filhos, os adolescentes que, por natureza, já são tímidos, ficam intimidados com essa situação? Não, mas nós colocamos 10 mulheres em fila com os seus filhos. Então, eles não ficam sozinhos. Então, eles tinham que se despir na frente de 10 pessoas, 9 totalmente desconhecidas. Então, não é só o bolo que eles põem à mão, não é só o frango que eles misturam com a mesma faca, com o mesmo instrumento. As luvas também que são usadas nessas revistas são as mesmas luvas que abrem a porta, que limpam o chão, que pegam a vassoura, que tiram, que pegam um pedaço de papel higiênico. É só olhar. Eu nunca passei por uma revista dessa, porque eu tenho uma carteira da OAB, mas isso não me dá nenhum orgulho. Porque isso mostra que é um país de diferentes pessoas. Em 96, depois de uma denúncia que uma mulher e sua filha de 13 anos foram obrigadas a se despir completamente, até a genitália inspecionada ao ingressar no estabelecimento prisional argentino, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado argentino por essa prática, dizendo que a revista das partes íntimas deve ser considerada um estupro e que seus efeitos constituem tortura. Em um caso mais recente, em 2006, a Corte Europeia de Direitos Humanos entendeu num sentido semelhante, que as revistas corporais poderiam ser consideradas como tratamento desumano e degradante, e dependendo da forma como são conduzidas. A partir dos depoimentos das pessoas que passam por essa humilhação, como disse a Sônia Rodrigo, eu também nunca passei por ter a mesma carteirinha vermelhinha, é possível perceber que esse procedimento da revista é aplicado indistintamente para todos. Então, o Estado ele presume que cada uma daquelas pessoas que já passaram por todo esse esforço, como o Rafael lembrou bem, da distância, de levar sacolas pesadas com alimentos, kit de higiene, tudo isso porque o Estado também falha ao prover esses elementos básicos, o Estado ainda presume que cada um que está ali na fila está portando algum item ilícito ou proibido e por isso precisa ser revistado de uma maneira tão brutal. E o argumento para a existência da revista, o argumento oficial, eu acho melhor a gente colocar assim, né, o argumento declarado, é esse da segurança, que é completamente vazio, como os colegas aqui já deixaram bastante claro. E como se houvesse qualquer argumento maior do que o respeito à dignidade humana, né, que só isso, por ser ainda está colocado no começo, no primeiro artigo da Constituição, já mostra que, na verdade, esse sim seria a primeira coisa a ser respeitada. Então, eu acho que tem que ir para cima, tem que panfletar dentro da fundação, tem que panfletar nas ruas, estudantes têm que panfletar dentro da universidade, tem que discutir isso, a gente tem que divulgar o que está acontecendo, a gente tem que dividir, pelo menos, esse constrangimento com o Poder Judiciário, com o Executivo, com o Legislativo e com o Ministério Público, que sempre se omite na hora que tem que dar uma resposta. Acho que a gente não tem que deixar de fora a Secretaria da Segurança Pública, que em questão de sistema penitenciário é a mais omissa que se tem, porque a gente sabe que tem um número muito grande de mulheres presas na Secretaria da Segurança Pública, 0 vaga, e ninguém fala sobre isso. Então, eu acho que é a hora de dividir o constrangimento, de dividir esse incômodo que a gente tem que ter com essas autoridades, como foi feito também no uso arbitrário das algemas durante o
o parto e o pós-parto. Se é preciso ter essa pantomima de uma lei estadual para cumprir Constituição, para cumprir regras que o Brasil é signatário, vamos por uma lei estadual, vamos fazer alguma coisa, mas nós temos que lidar com essa questão de alguma forma que o que sobrar seja exceção e não a rotina do dia a dia. Então, eu saí daqui satisfeita, mas realmente com uma dor na cabeça e pescoço muito grande. E vou desejar que essas autoridades, que têm a caneta, que têm o poder na mão, sintam muito mais do que o que a gente está sentindo aqui. Muito obrigada a todos. Eu sei que isso aqui é muito forte. Quem passou por uma violência dessa e 3,5 milhões de atos extremamente violentos, isso fica marcado na alma, marcado no espírito dessas pessoas. É como um espelho quebrado, você joga uma pedra no espelho, por mais que você tente colar, nunca vai conseguir. Então é uma coisa assim, muito dolorosa, eu estou assim, extremamente emocionado. E também, ao mesmo tempo, assim, muito orgulhoso por estar dividindo essa mesa com esses colegas, com esses amigos, com essas pessoas jovens, esses colegas, esses defensores. E que, como disse a Raja, é um começo, é uma luta enorme, é o 13º trabalho de Hércules. Limpar o estábulo lá do outro é brincadeira perto do que a gente vai ter que fazer, mas eu acho que, olhando nos olhos de cada um que está aqui, eu tenho certeza que a gente vai dar tudo que nós temos e a gente vai conseguir alguma coisa. Nós vamos ser vitoriosos nessa luta. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado.